meu nome é Carla Gestic, sou pesquisadora pós-doc pela UFSCar no Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação. Nesse tutorial eu irei apresentar o passo a passo para a instalação de alguns softwares que serão utilizados na pipeline de análise de dados de metabarcoding. No sequenciamento do tipo metabarcoding, nós obtemos as sequências simultâneas de várias espécies, então tem DNA de várias espécies ao mesmo tempo. Nós utilizamos essa técnica, por exemplo, para amostras de DNA ambiental, em que a gente pode encontrar vestígios de várias espécies numa mesma amostra, por exemplo, um copo d'água. Ou um outro exemplo é quando a gente quer acessar o conteúdo estomacal de algum animal para identificar a sua dieta. Então, nós temos também vestígios ali, DNA, de várias espécies, animal, vegetal, que aquele animal se alimentou. O resultado que recebemos do sequenciamento, então, é um arquivo gigantesco com milhares ou até milhões de sequências, né, desses trechos de DNA, várias réplicas de uma mesma espécie e réplicas e sequências de muitas espécies. Então, é um arquivo bastante grande em que a gente tem que processar esse dado para a identificação da espécie de interesse. No metabarcode existem alguns passos para o tratamento desses dados. Aqui eu coloquei esses passos que não vão ser tratados nesse vídeo, mas só para irem já se familiarizando com as etapas que serão tratadas em vídeos de tutoriais futuros, né? Então, desde quando recebe o arquivo, checar a qualidade desse sequenciamento, fazer a demultiplexagem desses dados, né? Separar os arquivos de acordo com as amostras que foram sequenciadas, fazer o merge entre o forward e o reverse dessas sequências, encontrar as unidades operacionais taxonômicas e depois blastar tudo isso, né? Comparar esses resultados com o banco de dados, para daí sim chegar no resultado final, que é a espécie de interesse que estava presente naquela amostra. Então, são várias etapas de processamento desses dados. Dessas etapas, hoje, eu vou falar para vocês como instalar dois desses programinhas que a gente utiliza, que é o Stax e o vSearch. Estou focando neles porque eles exigem algumas etapas adicionais de configuração no ambiente Linux, tá? As outras são mais tranquilas, é apenas fazer o download dos programinhas. Então, esse tutorial, primeiro vamos ver o Stax e depois o vSearch. Vamos então iniciar instalando o Stax. Primeiramente, a gente faz o download do software na página do Catchin Lab. Então, o software está disponível para download no site dos seus desenvolvedores, que é esse grupo aqui, esse laboratório. O Catchin é o pesquisador principal. Nós simplesmente vamos fazer um download só clicando aqui. Agora foi. Vou selecionar aqui a pasta que eu quero salvar esse arquivo. No caso, criei uma pasta aqui que se chama tutorial. Fiz o download rapidamente. Eu vou acessar essa pasta. Então, temos aqui no ambiente de tutorial a pasta e vou fazer o quê? Vou dezipar essa pasta. Certo? Agora nós temos a pasta aqui dezipada com os arquivos que a gente acabou de fazer o download. Fiz tudo isso pelo ambiente Windows mesmo, né? Só que agora eu vou para o ambiente Linux, pelo aplicativo Ubuntu, que a gente fez a instalação no tutorial anterior, para configurar esse software. Então, vou aqui abrir meu aplicativo Ubuntu.
primeiro passo, a partir do momento que eu estou nessa tela, é acessar a pasta em que está ali salvo, que eu acabei de fazer o download do nosso software, tá? Para acessar uma pasta, nós usamos o comando no Linux, que é o cd, tá? É um comando para acessar diretórios. cd e o nome da pasta. Tem apenas um passo adicional, porque nós estamos no ambiente Linux, dentro do Windows, então a gente usa um outro comandinho, que é como se fosse uma pasta virtual, que é mnt. Então eu quero acessar a pasta mnt, tá? A partir desse momento, tem uma barra antes. Aqui, ó, barra mnt. A partir desse momento, eu estou nessa pasta. A partir desse momento, eu estou acessando a minha pasta do Windows, certo? Se eu der um ls, que é um list, ele vai me mostrar os diretórios que eu tenho. Eu tenho 4 diretórios no meu computador. Eu vou acessar, como eu te mostrei lá atrás, é o ambiente D, né? E a pasta, então, barra, para mostrar aqui uma dentro da outra, pasta tutorial. Certo? Que é exatamente essa pasta que a gente está aqui, ó, no ambiente de tutorial, ok? Então, quando eu pus o MNT, eu estou acessando o que a gente chama de meu computador, este computador do Windows. E aí eu tenho acesso aos arquivos que eu estou mexendo no Windows. Agora, então, eu quero acessar a pasta que está o programa, né? Então, se eu der um ls aqui dentro de tutorial, vai mostrar que eu tenho a pasta do Stax 2.64 e tem um arquivo zipado do Stax, zipado com essa extensão tar.gz. Eu quero acessar essa pasta aqui, porque os arquivos de instalação estão dentro da pasta. Mais uma vez, cd espaço, o nome da pasta, Stax.2.64. Entrei dentro da pasta. Então, aqui está sempre o caminho de onde que eu estou nesse momento. Vou dar um ls de novo para ver o que tem dentro da pasta. Um monte de arquivo aqui relacionado ao funcionamento do programa, tá? Então, agora a gente vai dar os comandinhos de configuração do programinha, do software, para instalar definitivamente. Então, eu fiz um download, zipei a pasta, acessei o caminho para minha pasta, que eu estou então dentro da pasta, e agora eu vou fazer esses dois comandos. O primeiro é sudo.configure, lembrando que sudo é o acesso a partir do administrador, então ele provavelmente vai me pedir uma senha. Sudo espaço, ponto barra, configure, pedindo a minha senha do Windows. É sempre a senha de login, a mesma senha que vocês usam para logar o computador. Então, ele está configurando e conferindo todas as livrarias se estão instaladas no seu computador. Certo? Então, lembra que no tutorial anterior, em que a gente fez a instalação do Ubuntu, a gente fez a atualização e a instalação de algumas livrarias básicas, né? Então, se a gente não tivesse feito aquelas instalações, aqui em vez de estar yes, teria alguns erros em algumas livrarias, tá bom? Então, é importante fazer aquela etapa e atualizar sempre aqueles pacotes. Fiz o primeiro, então, vou fazer o segundo comando. O primeiro foi de configuração e agora ele vai efetivamente instalar o programa. Então, é sudo make install.
Pronto, agora sim, ele já está instalado, configurado e instalado, certo? O Stax então está pronto para uso. Vamos agora então fazer a instalação do vSearch. Os arquivos estão disponíveis em um caminho do GitHub, então ficaria um pouco mais fácil a gente acessar diretamente via Ubuntu, né, com o comandinho Linux. Então a gente utiliza esse comando wget, coloca na frente o caminho online, né, onde está disponível o arquivo que a gente vai fazer o download, tá? Eu vou copiar esse caminho aqui no nosso terminal, mas eu quero a pasta anterior, eu quero salvar esses arquivos na minha pasta tutorial, não na pasta Stax, né? Porque o Stax tem os arquivos dos Stax, então eu quero voltar uma pasta antes. Sempre que a gente acessa, a gente usa o CD, quando a gente quer cair um nível de pasta, a gente usa CD espaço ponto ponto, certo? Então ele saiu da pasta Stax e foi para a pasta anterior. Agora eu vou copiar esse comando lá dentro para rodar e ele fazer o download, tá? Eu deixei aqui salvo. A gente não pode usar os atalhos Ctrl+C, Ctrl+V no Ubuntu. Ele tem outro significado lá dentro de interromper processos e tudo mais. Mas a gente pode copiar e colar trechos usando o botão direito. Então eu vou copiar aqui e vou colar lá. Cliquei com o botão direito, ele já colou. Vou dar Enter e ele vai fazer o download da minha pasta. Se eu der um ls, eu vou ver que agora a gente tem aqui uma pastinha zipada nova, que é o v2.22.1tar.gz, certo? Se eu olhar aqui na minha pasta do Windows, também vai estar aqui, certo? A gente consegue manipular os arquivos pelos dois caminhos. O que eu preciso fazer? Preciso dizipar essa pasta. Eu posso dizipar aqui no Windows, ou posso dizipar diretamente lá por um comandinho, e eu coloquei o comandinho aqui para vocês aprenderem. Então, esse tar é geralmente para dezipar o arquivo. Eu vou usar esse comandinho lá, vou colar, e nós vamos dezipar a pasta. Certo? ls para olhar lá dentro, e agora a gente tem uma pasta que se chama vSearch 2.22.1. Esse aqui é o nome que a gente deu para a pasta, que é o nome que estava a pasta lá dentro. Certo? Agora eu vou entrar dentro dessa pasta. Lembra que sempre é o comando cd, né, para acessar um diretório. cd espaço e o nome da pasta exatamente como está escrito, vSearch-2.22.1. Enter. Estou dentro da pasta. Agora eu preciso configurar e instalar o programinha. E tem essa sequência aqui de passos para que isso aconteça, tá? Vou copiar daqui para ficar um pouquinho mais fácil. Sempre um passo de cada vez. Interessante que aqui já deu um erro, que provavelmente vocês também encontrem no de vocês. Ele diz que ele não conseguiu rodar esse comando de configuração porque ele não tem o auto-reconf, não foi encontrado. Então, ele acabou de encontrar algo que está faltando eu instalar aí no meu computador. Então, eu vou com aquele comandinho sudo apt install, instale esse autoconf. Yes, tudo bem, eu sei que vai ocupar espaço.
Certo, então eu vou colocar aquele comandinho novamente. Esse comando AutoGen. E agora ele configurou. Agora nós vamos para o segundo, para o próximo, né? Para o próximo comando de configuração. Colei aqui e vou rodar. Veja que ele está checando novamente pelas linguagens, C++, V+, e aí então ele pode nos indicar se tiver algo faltando que precisa ser instalado. Certo? O comandinho executado. E agora a gente vai para a etapa de instalação. Até agora ele estava configurando nossos arquivos. Make. Pronto. E agora a gente vai para o último comando, que é o make install, usando o sudo, que é o usuário administrador. Tudo certinho, instalado. Então, nós finalizamos aqui a instalação do segundo software. Seguimos todas as etapas e o research também já está pronto para ser utilizado nas nossas análises. Esses então foram os dois pacotes que vamos utilizar nas próximas etapas. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a instalação, podem deixar comentários no vídeo.